Fala galerinha do oitavo ano D, tudo bem com vocês? Eu sou o professor estagiário Marcos Vinícius. Estou aqui mais uma vez para ministrar a disciplina de matemática juntamente com o professor Gonçalves. Pois bem, hoje a gente vai estar encerrando a nossa semana de polinômios, onde a gente já falou sobre a adição, subtração e multiplicação. Hoje a gente vai estar falando sobre a divisão de polinômio por monômio. Pois bem, galera, então bora dar início à nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente sabe que a compreensão de como funciona a divisão de polinômio por um monômio irá depender de algumas definições e conhecimentos, né? Principalmente, será preciso saber o que é um monômio, o que é um polinômio e como resolver a divisão de um monômio por monômio, por exemplo. Dessa forma, a gente vai ver como se dá a divisão de um polinômio por um monômio. A gente já viu tudo isso, né? A gente já viu o que é um monômio, a gente já viu o que é um polinômio, inclusive estamos falando de algumas operações envolvendo os polinômios, como por exemplo adição, subtração e multiplicação, como a gente já viu nas aulas passadas. E a gente sabe também como fazer essa divisão de monômio por monômio, que foi o que a gente viu lá um pouco mais atrás, né, quando a gente tratou sobre monômios de uma forma geral. Mas não custa nada a gente relembrar, né, para que a gente venha dar início a essa parte, né, do conteúdo de polinômios com bastante reforço. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que é o polinômio, né? O polinômio, ele é uma expressão algébrica racional inteira, como por exemplo aqui, ó, a gente tem esse x ao quadrado de y, né? A gente também tem esse outro polinômio, ó, ele pode ser 3x menos 2y. A gente também tem o x mais o y elevado ao quinto, a 5 e mais ab, né? Então, esses são exemplos de alguns polinômios. Exemplos de monômio. O que é um monômio? Ele é um tipo de polinômio que possui apenas um termo, ou seja, que possui apenas coeficiente e parte literal. Por exemplo, o a ao quadrado. Quem é o coeficiente dele? 1. O a ao quadrado ele é o que? A parte literal. O 3x ao quadrado y, ele é o que? Ele é o 3 é o coeficiente, e o x ao quadrado de y, ele é que é a parte literal. Menos 5x de y elevado a 6. Menos 5 é o coeficiente, e x y elevado a 6 é a parte literal. A gente viu que viu monômios, né? Que são o quê? Polinômios que possuem apenas um termo. Então, a gente tem um polinômio, que pode ser aquele polinômio que tem vários termos, né? E o monômio, ele é uma classificação de um polinômio que tem apenas um termo. Pois bem, a gente sabe como é que a gente faz essa divisão de monômio por monômio, né? Como, por exemplo, aqui a gente tem o quê? Ao resolver uma divisão onde o dividendo e o divisor são monômios, deve-se seguir a regra de dividirmos coeficiente com coeficiente e parte literal com parte literal. Aqui, ó, a gente tem 6x que divide 3x. A gente vai dividir coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Que é um coeficiente? São os números. Então, 6 dividido por 3, a gente sabe que é 2. E se a gente dividir a parte literal com a parte literal, vale lembrar lá aquela propriedadezinha das potências, né? Divisão de potência. A gente acabou de ver o que é a multiplicação de potência. Multiplicação de potência com a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de potência com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, x ao cubo dividido por x ao quadrado, conserva o x e subtrai 3 menos 2 dá 1. Logo ali fica 2x, não é 2x ao quadrado, perdão, aqui é 2x somente. Onde a gente tem menos 10x ao quadrado de y à quarta potência dividido por 2x y ao quadrado. A gente vai pegar a parte, o coeficiente, dividir com o coeficiente. Menos 10 dividido por 2 fica menos 5, né? Porque tem um menos ali. A gente pega x, divide por x ao quadrado dividido por x. A gente faz a mesma coisa, conserva o x e subtrai. 2 menos 1 é 1, portanto fica só x. E y elevado a 4 dividido por y ao quadrado. Conserva o y e subtrai 4 menos 2 dá 2, portanto menos 5x y ao quadrado. Esse foi exemplo de divisão de monômios. E como é que a gente vai fazer a divisão de polinômio por monômio? Como é que a gente vai fazer, né? Primeiramente, a gente sabe que ao dividir as partes literais, temos que estar atentos à propriedade que diz que a base igual na divisão repete a base e subtrai os expoentes, que foi o que eu acabei de falar, né? E para a gente dividir polinômio por monômio, como é que a gente faz isso? Olha aí um exemplo. A gente tem 10a elevado ao cubo de b elevado ao cubo mais 8ab
ao quadrado dividido por 2ab ao quadrado. Como é que a gente vai fazer isso, professor Marcos? Pois bem, é bem simples. O dividendo 10 ao cubo b ao cubo mais 8ab ao quadrado, ele é formado por dois monômios, né? Então ele é um polinômio, porque ele tem mais de um termo. Dessa forma, o divisor 2ab ao quadrado, que é um monômio, irá dividir cada um deles. Ou seja, é como se a gente estivesse fazendo uma fração, né? Onde esse é o segundo lado da fração, ele divide os dois. Então, esse 2ab ao quadrado, ele vai dividir tanto o 10 quanto o 8. Como assim, ó? Vamos ver aqui. 10 ao cubo b ao cubo mais 8ab ao quadrado dividido por 2ab ao quadrado, ele vai dividir cada um dos termos. Portanto, 10a ao cubo de b ao cubo divide 2ab ao quadrado e 8ab ao quadrado divide 2ab ao quadrado. Ou seja, agora a gente transformou em divisão de monômio por monômio. Então vamos lá. A gente divide 10 por 2 fica 5. A ao cubo dividido por A, conserva o A e subtrai 3 menos o 2, fica A ao quadrado. E B ao cubo dividido por B ao quadrado, fica somente o B, né? Vai conservar o B e subtrair 3 menos 2, 1. Portanto, fica 5A ao quadrado de B. E o 8ab ao quadrado dividido por 2ab ao quadrado. A gente pode cancelar a parte literal com a parte literal, porque ab ao quadrado dividido por ab ao quadrado fica 1. Por que, professor? A gente tem uma coisa e a gente divide por essa mesma coisa, fica 1. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 10 é 1. A dividido por A é 1. E B ao quadrado dividido por B ao quadrado também é 1. Portanto, AB ao quadrado dividido por AB ao quadrado fica 1. Então, isso vai ficar o que? A divisão de coeficiente. 8 dividido por 2 é 4. Portanto, essa divisão aí, ó, de 10 ao cubo, B ao cubo, mais 8AB ao quadrado dividido por 2ab ao quadrado é igual ao que? Resulta aqui em 5ab, em 5a ao quadrado de b mais 4. Ok, galera? Então, peço que vocês exercitem bastante essa parte de divisão de polinômio. A gente já viu durante a semana a adição, a subtração envolvendo um polinômio. A gente já viu a multiplicação e hoje a gente está vendo a divisão. Espero que vocês façam os exercícios que estão sendo solicitados e exercitem bastante, porque a nossa prova está chegando. Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E revisem, olhem quantas vezes vocês quiserem. Valeu, galera.